o tema em si da justificação pela graça mediante a fé, é um tema estritamente teológico, mas fiquei um pouco mais à vontade porque ele está situado na dimensão da vida cristã, que faz com que escorregue um pouco para a área que eu trabalho e acabe passando um pouco pela sociologia e também pela experiência pastoral, o que me dá um pouquinho mais de conforto, né, em apresentar o tema para vocês. Bom, primeiro, o que nós vamos tratar a respeito da justificação pela fé? Muitas possibilidades, interrogações e formas para se tratar esse tema, mas eu começaria fazendo essa observação que se trata das doutrinas, se trata de todas as doutrinas dos 5 solas, talvez a mais circunstancial de todas as doutrinas da Reforma. Na verdade, a justificação não é um dos solas, né? Ela estaria entre a fé e a graça, fazendo uma espécie de ponte, de mediação entre os dois. Mas é a mais circunstancial das doutrinas da Reforma, e faço isso formulando uma questão, ou sustento isso formulando uma questão para vocês. Vocês conhecem sobejamente a história de Lutero, que de certa forma representa toda a sua época, como um pecador pode ser aceito diante de um Deus justo, né? Como o pecador pode ser recebido como justo diante de um Deus irado. Essa era a questão que atormentava o monge Martinho Lutero. Na experiência cristã de vocês, e na minha experiência pastoral, raríssimas vezes eu fui procurado por alguém angustiado com esse tipo de questão, né? Como eu, pecador, posso ser aceito diante de um Deus justo? Ou na linha do puritano Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Quantos se sentem tem esse tipo de sentimento? Então, é uma doutrina, me parece muito circunstancial, a justificação pela graça mediante a fé. E esse detalhe, não é, uma espécie de correção teológica pela graça, né, para que não seja justificação pela fé, para que a fé não figure como uma obra, como um ato humano, se destaca que ela é pela graça, né, mediante a fé é o veículo, o meio de recebimento, mas também a fé salvífica como um dom de Deus, como uma manifestação misericordiosa de Deus na vida do cristão. Muito circunstancial, porque ela está situada no debate com o catolicismo em torno da questão das obras, das boas obras. Toda a teologia medieval, as distinções de graça operante, cooperante, e a graça que capacita o ser humano a fazer boas obras, e essas boas obras que contribuem para a salvação dele. Então, todo esse debate, Calvino tem 8 capítulos, se eu não me engano, no livro 3º, a respeito da justificação pela fé, mas muito ligado ao momento, ao contexto da Reforma. Também a gente pode recuar um pouco mais e dizer que também na obra paulina, essa é uma doutrina um tanto circunstancial. E, obviamente, isso não é uma descoberta minha, não é? É famosa a afirmação do começo do século de Schweitzer que seria uma cratera secundária no pensamento paulino a justificação. Isso porque Paulo estava envolvido numa polêmica severa com os fariseus e com as obras da lei que figuravam como motivo de justificação, e essa discussão é feita em Romanos, Gálatas, não é? E aparece nessas 2 epístolas de uma forma muito intensa. Então, se a gente põe a justificação no contexto dos 5 solas, ela aparece como uma doutrina reformada muito circunstancial, embora nós a tenhamos em alta conta, não é? Principalmente pela polêmica que ela mantém com o catolicismo. Bom, seguindo nessa questão circunstancial, é preciso lembrar também
O contexto medieval. O contexto medieval tem vários pontos a serem destacados, mas eu destacaria para vocês, começaria por uma coisa que é bem conhecida, a afirmação do Tillich, que chamou esse período de a idade da ansiedade. As pessoas atormentadas com a ideia de juízo, atormentadas com a ideia de ira, com a ideia de condenação, precisavam, buscavam um alívio para esse tormento, um alívio para essa sensação que elas seriam punidas por Deus a qualquer momento e seriam principalmente punidas por Deus na vida pós-morte. A imagem da ira de Deus é uma imagem presente nas obras, na iconografia, presente na literatura, em tudo que é representação, essa ideia do Deus que vai punir o pecador, que vai castigar o pecador com a condenação. A espiritualidade desse período, marcado pelas procissões de flagelantes, pessoas que se puniam, que se castigavam, tentando com isso obterem a misericórdia divina, o perdão divino. As peregrinações a lugares santos, também como parte dessa espiritualidade, dessa vivência cristã, a devoção às relíquias, vistas como um meio de contato para também se obter o perdão divino e o alívio, e as famosas indulgências que envolviam o dinheiro e a remissão dos pecados. E a concentração por parte da Igreja Católica de todo o poder administrativo das punições eclesiásticas. Isso ensejou, no contexto medieval, no contexto de Lutero, Calvino e dos demais reformadores, uma recepção para a doutrina da justificação muito importante, principalmente porque ela fortalecia o indivíduo e a relação direta do indivíduo com Deus sem a mediação da igreja, e toda a administração e tudo que a igreja conseguia extrair em termos de domínio, de opressão sobre as pessoas. Quando a doutrina da justificação é anunciada, ou seja, você, com base na graça de Deus, na fé que é despertada no seu coração, você fica livre de toda a sua culpa, de todo o seu pecado. Isso se dá numa relação direta com Deus, sem passar pela mediação do clero, sem passar por procissões, sem passar por flagelações ou por qualquer outro de sacrifício. Isso tem um poder libertador enorme, e esse poder foi vivido, foi experimentado pelas pessoas nesse contexto da Idade Média. Tem uma citação do Peter Berger no Dossel Sagrado, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, para a gente entender, que toda essa construção desse mundo religioso exercia sobre as pessoas o que o Peter Berger chama de plausibilidade cognitiva. Ele diz assim, nesse livro que está aí na projeção, o Dossel Sagrado: para o indivíduo, existir num determinado mundo religioso significa existir no contexto social particular, no seio do qual aquele mundo pode manter a sua plausibilidade, onde o nomos da vida individual é mais ou menos coextensivo àquele mundo religioso. Separar-se deste último implica em ameaça de anomia. Mesmo à luz dessa citação do Peter Berger, a gente entende o seguinte: mesmo aquelas pessoas que tinham uma conduta desviante, que não se adequavam às normas, às prescrições, que não criam naquilo que o cristianismo pregava e ensinava, o cristianismo católico medieval, elas sentiam isso na forma de pressão social. Porque se não criam nisso, se não aceitavam essas punições, ainda assim elas eram coagidas pela plausibilidade que estava dada pela fusão entre o mundo religioso e o mundo social que se confundiam nessa época. A doutrina da justificação, ela abre uma rachadura, nesse dossel, nessa cúpula, nessa cobertura da visão religiosa, colocando o indivíduo numa relação direta com Deus e recebe uma aceitação, embora alguns autores salientem que isso tem mais peso
em Lutero, né, essa justificação como alívio da culpa, mais em Lutero do que nos demais reformadores, inclusive em Calvino, né, onde há uma preocupação maior com a moralidade, com a santificação. Está desmontando aí? Seguindo adiante, tem uma citação, depois vocês verão, do McGrath, que ele diz o seguinte: outros, né, referindo-se a autores, expressam a preocupação de que a expressão justificação pela fé seja praticamente ininteligível para a humanidade secular e moderna. Ou seja, se fazia sentido nesse contexto medieval e nesse contexto reformado, que questionava essa visão de mundo medieval, uma vez que o mundo foi secularizado, qual a plausibilidade, qual o sentido da doutrina da justificação pela graça mediante a fé no nosso mundo? Ele chega a dizer, não é, que se trata de uma doutrina, alguns, né, diriam, praticamente ininteligível para a humanidade secular e moderna. Eu vou deixar para voltar nisso no final da minha fala, e queria só levantar para vocês uma outra questão, antes de responder a essa observação dele, que é a seguinte: qual foi no Brasil o impacto da justificação pela fé, da justificação pela graça mediante a fé? Se a gente pensa que os missionários protestantes chegaram no Brasil num contexto católico, em que se pregava uma salvação pelas obras, por que essa pregação não produziu efeitos semelhantes de interesse e de transformação social, como produziu em diversos lugares da Europa, né? O que haveria de diferente? Vou pedir a ajuda da projeção. Oi? Bom, eu vou falando aqui. Tem as coisas que não estão previstas, né? Essa é uma questão que a gente se pergunta, e aí tem que tentar responder o seguinte: que tipo de religiosidade havia no Brasil? Como é que as pessoas percebiam Deus no Brasil e percebem Deus ainda do ponto de vista cultural? Tem uma expressão, coram Deo, né, diante de Deus, que é forte nos reformadores, e eu peguei um trecho de Calvino, no qual ele diz o seguinte: diante de Deus é o lugar onde será apreciada nossa justiça. Devemos pensar como havemos de responder a este juiz quando nos chamar para pedir contas. A visão de Calvino e a visão de Lutero, só passar aqui adiante, a visão deles era de que o pecador comparece diante de Deus, e Deus é, sobretudo, um juiz que pede contas, um juiz que exige um comportamento, uma atitude que o homem seja pela qual o homem seja justificado diante dele. Bom, essa é a ideia dos reformadores, mas será que essa é a religiosidade que a gente encontra no Brasil, de um ser humano preocupado em ser julgado por um juiz severo, punitivo, irado pelo comportamento dele? Será que agora vai, Reginaldo? Vamos tentar ver o trechinho do filme aí para ilustrar e tentar responder essa questão. Ela se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por que iria me zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo. Um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. Pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho, que não tem ninguém por eles. Não os condene. Eu apelo para a justiça. E eu para a misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do
sofrimento, da solidão e, no fundo de tudo, medo da morte. É a mim que você vem dizer isso. A mim que morri abandonado. Até por meu pai. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve que passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue, como qualquer outro. E como qualquer outro, também abandonado na hora da morte e do sofrimento. Medo da morte todo mundo tem e nem por isso as pessoas se tornam virtuosas. E que é que esse medo fez o padeiro e sua mulher, por exemplo, se tornarem melhores? Medo da morte por si só não redime os pecados. Mas na hora da morte, às vezes sim. Na oração da Ave Maria, os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo e olho para eles nessa hora e vejo que muitas vezes é na hora de morrer que eles finalmente encontram o que procuraram a vida toda. Foi o que aconteceu com Eurico e Dora quando iam ser fuzilados pelo cangaceiro. Eu acho que por aqui tá bom. Eu vou andando até a igreja e de lá eu atiro, isso. É o tempo de Ave Maria. Vocês vão rezando de lá, eu vou rezando de cá, que é pra não ter perigo da Santa não escutar, né? A gente sempre pensa que vai poder esticar a vida mais um bocadinho. Por mais que eu goste de viver, eu sempre me perguntei se eu queria que minha vida se despechasse além da sua. Agora eu sei. Eu não ia aguentar ver você morrer. Eu quero morrer primeiro, Eurico. Ô, Dora, por que você me traiu esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo. Trair você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos. Tenha cuidado, não. Agora a gente vai ficar junto pra sempre. Ô, seu moço, eu tenho um último pedido pra fazer para o senhor. É pra gente morrer junto. É bom que economiza uma bala. Quando fizer as contas, eu vou achar que matei menos um. Alego em favor dos dois o perdão que o marido deu à mulher na hora da morte, abraçando-se com ela para morrerem juntos. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era ele. E, no entanto, ele rezou por ela. Está recebida a alegação. Quanto ao padre e ao bispo? Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação. Diz que matar padre dá um azar danado. Sobretudo para o padre. Eu queria que antes de atirar, o senhor me perdoasse meus pecados, vice? Mas, para perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Me arrependo depois. Não vá se arrepender no inferno. Então não tem jeito não, que nem que seja no inferno, tem que obedecer às ordens do capitão. Nós não podemos negar-lhe a absolvição, senhor bispo. Que nós não podemos abençoar um assassino, ainda por cima nosso. Somos sacerdotes, eminência. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Meu Deus, por que nos abandonaste? Eles seguiram o seu exemplo, meu filho, perdoando seus assassinos.
É sempre assim. Depois de morrer, todo mundo fica bonzinho. Quanto a Severino? Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com 8 anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. O único realmente calvinista ali é o diabo, né? Ele é o único que quer que a justiça seja feita. O restante quer misericórdia. Todo mundo. O único que exige justiça é o diabo. Mas acho que esse vídeo, o Ariano Suassuna, como um exímio conhecedor da cultura brasileira, expressa muito bem a percepção religiosa formada pelo catolicismo e pelas religiões africanas e populares. Eu só vou citar mais dois, aí não da literatura religiosa, dois versos que ilustram isso. Gregório de Matos, um dos poetas também do início da colonização, ele diz: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. E o outro bem conhecido, que é o Padre Anchieta, que ele diz: não tendes de que temer, senão de vossos pecados. Se forem bem confessados, isto basta. Nesse mesmo poema, o Padre Anchieta diz que o ofício de Deus é perdoar pecados. Então, a percepção religiosa brasileira, ela é uma percepção que é muito diferente da percepção reformada, onde o pecado tem uma gravidade e o pecado deve ser examinado diante de um Deus que é um juiz e que é punitivo. Na visão católica, você tem o Cristo amigo e você tem ainda a mãe de Cristo que dá uma forcinha, não é? Justificando ali na hora da morte e criando o contexto para que no final todos se salvem, não é? E ninguém seja condenado. Só para vocês verem o contraste desses poemas com um hino, por exemplo, da Sarah Kalley. Sim, pecador, ó dai-me o teu perdão. Confesso que não sou merecedor, senão do teu juízo e perdição. Tem compaixão de mim, do pecador. Essa ideia protestante que a gente se acusa de pecador o tempo todo é uma ideia um pouco estranha para esse universo católico. Qual a dificuldade que os protestantes, nós, e os missionários encontraram para pregar a doutrina da justificação pela fé? Primeiro era convencer a pessoa que ela era pecadora, porque ela não se via como pecadora e não se vê como pecadora. Se vê como alguém que tem falhas, que tem problemas, mas que precisa da ajuda de Deus justamente porque tem esses problemas e Deus é compreensivo para auxiliá-lo. Na percepção reformada, a gente tem essa expressão do Max Weber: tudo que é carne está separado de Deus por um golfo intransponível. Ou seja, é o Deus totalmente outro, é um Deus santo, um Deus que está distante, e distante não no sentido físico, mas distante no sentido qualitativo. E nós, humanos, estamos aqui separados desse Deus. Na visão popular religiosa, não é assim. O protestantismo prega no Brasil a visão do humano esmagado pela majestade divina, ou seja, esse convencimento da majestade divina, diante da qual nada de humano é perfeito e nada de humano pode ser aceito e nada de humano será bem feito diante de Deus. Vejam essa citação desse historiador: a familiaridade com que o povo trata os santos estende-se a Cristo. É o que ocorreu com o nosso menino Jesus. Os que assistiram às festas do Senhor Bom Jesus de Pirapora conhecem a história do Cristo que desce do altar para sambar com o povo. Essa religiosidade é uma religiosidade onde o divino, o sagrado, é próximo, não é distante. E ele é experimentado no corpo, não é? Pelo transe, pela possessão, ele é experimentado na festa, experimentado na dança. Então,
entender esse conceito de que você é justificado pela graça mediante a fé, porque Deus está irado, é um desafio muito grande, ou melhor, tentar transmitir esse tipo de conceito. Há algumas experiências evangelísticas, não é, curiosas, por exemplo, aquela do guardanapo, né, que põe a contabilidade dos pecados de um lado, né, e o sacrifício de Cristo, para a pessoa tentar entender que ela tem uma dívida diante de Deus. Mas para a sensibilidade da nossa cultura, é muito difícil que isso faça sentido nos termos em que os protestantes pregam. Tem mais quantos minutos, Carlos? Tá ok. Onde é que estava, então, o nó da pregação da justificação no Brasil? Primeiro, era preciso convencer os brasileiros que eram pecadores e que Deus estava irado com eles. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes. Eu fiz um curso, uma vez, de evangelismo explosivo, e começava convencendo a pessoa que ela era pecadora, né? E às vezes não dava certo, né? Porque a pessoa não aceitava o argumento nos termos que a gente apresentava, né? E aí falhava, porque não dava para você dar o passo seguinte, né? Se ele não aceitou a sua premissa, né? Aí a famosa expressão do Chico Buarque: não existe pecado ao sul do Equador, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador, vamos fazer um pecado rasgado, suado, e por aí vai, né? Que mostram bem esse jeito de lidar com o pecado, que é muito diferente da percepção protestante, na qual se deu a doutrina da justificação pela fé. Ainda faz sentido pregar a justificação pela fé? Eu volto à citação do McGrath. Faz sentido? Ela é inteligível ou será uma doutrina ininteligível? Há algumas tentativas nesse sentido, né, não tão recentes, mas vocês devem conhecer o que o Moltmann diz, né? Ele tem um pequeno livreto aplicado à doutrina da justificação, no qual ele diz: hoje a doutrina da justificação deve ser o ponto de partida da fé cristã em seu conflito com as ideologias legitimadoras e as doutrinas seculares de salvação. E ele desenvolve nesse livro uma reflexão interessante, que as pessoas na nossa sociedade são levadas a se salvarem, a se justificarem pela sua produtividade, né, pela sua realização profissional, pelo seu valor no mercado, e que a doutrina da justificação teria um potencial de libertar as pessoas, né, para que elas vivam a sua humanidade e não fiquem presas a isso. Eu acho que é interessante a proposta dele, mas sinceramente eu não me convenço, né, que a tradução funcione tão rapidamente, que faça sentido de imediato para as pessoas, essa proposta dele. A outra é do Paul Tillich, que é bastante conhecida, né? Justificação é o ato pelo qual Deus aceita aquele que é inaceitável, né? Transformar a linguagem da justificação na linguagem da aceitação. Esse é um caminho melhor, né? Mas também é um caminho problemático, porque aí você tem o outro lado, que é o da transformação, que é a doutrina da santificação. Há uma tradução pastoral dessa afirmação do Paul Tillich, que eu uso algumas vezes, né? Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele nos ama demais para permitir que nós continuemos na mesma situação, né? Ou seja, justificação e santificação. Ele me aceita, mas a partir da aceitação Ele começa a me transformar. Esse é um caminho, a meu ver, possível, mas que tem também os seus problemas, porque na nossa cultura hoje, aceitação não é acompanhada necessariamente da ideia de transformação. A aceitação é a aceitação do que a pessoa é, do que ela faz, né, sem necessidade de transformação. Então, há essa dificuldade de transposição. E, por último, algumas tentativas têm sido feitas, e eu acho que faria mais sentido falar em ídolos do coração e pregar como carro-chefe, né, a ideia de idolatria, de que nós colocamos o coração em coisas que não são Deus, e essas coisas que não são Deus produzem escravidão, produzem separação
nossa em relação a Deus, separação entre os seres humanos. E aí, só para ilustrar, né, a adoração ao dinheiro, a adoração à carreira, à performance. Alguns reformados nos Estados Unidos têm trabalhado e apostado nessa linha, né, de pregar mais a idolatria, e que a idolatria teria um poder, seria mais compreensível para as pessoas, porque de fato elas confiam em determinadas coisas e percebem, por meio da pregação, ou podem perceber que essas coisas não são Deus, não é? E aí se abriria o caminho para desconstruir esse tipo de confiança. Bom, pouco tempo, mas em resumo, é isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito da justificação pela fé. Obrigado, desculpe passar o tempo, mas foi por causa do filme. Também quero agradecer ao convite feito por esta casa, diretores, coordenadora e moderador, professor Galasso, aos colegas que estão conosco aqui na mesa. Quero agradecer também a presença das minhas ovelhas, a Kátia e o Roberto. E eu gostei de vocês estarem aqui, porque às vezes os alunos em sala de aula acham que a gente não é crente, não é pastor. Né? Então vocês estão aqui, vocês poderão ver que, pela graça de Deus, né, o que nós falamos em sala de aula também que a gente fala na igreja. Eu vou falar sobre os desafios do sacerdócio universal de todos os crentes. Aí, o Reginaldo, o passador. Não, hoje é dia de graça, não tem culpa aqui. Então, eu vou começar propondo um recorte de 500 anos, é claro, em 20 minutos em 500 anos é uma pretensão absurdamente descabida, né? Mas eu vou começar com a Trindade Reformada, né? O Lutero, o Zwinglio e o Calvino. E pensar esses 500 anos a partir de uma provocação, né? Vamos pensar na figura do martelo. Gianni Vattimi usou a expressão do martelo, ainda que na modernidade, ou já no final da modernidade, para dizer que é um instrumento pelo qual você quebra colunas, né? Você destrói edifícios. Eu penso que essa figura pode ser emprestada para destruir, na verdade, desconstruir as muralhas e as fundações, na verdade, de um longo período período medieval. Então, essa quebra mostra exatamente aí mudança, né? Mudança de rumo, mudança de direção. E aqui, depois de 500 anos, e se você pensar nesse período, né, a primeira imagem do Lutero mostra exatamente o período o início da comunicação, né? Ou seja, os panfletos, ontem foi citado aqui a imprensa, né, com Gutenberg, é um pouco anterior, mas Lutero vai fazer uso disso, e os grandes debates públicos, né, com os folhetos escritos e também começando a correr às praças. Não há como não pensar 500 anos depois no advento, né, que nós estamos vivendo, exatamente o advento da comunicação digital em tempo real, áudio, som, vídeo, e, enfim. Eu penso que essa outra trindade pode nos comunicar muito 500 anos depois. E ainda uma outra imagem, podemos pensar aí, usando Bauman, na verdade o especialista em Bauman aqui é o professor Valdinei, mas apenas para pensar, por exemplo, 500 anos depois, toda a construção da modernidade está submersa, né? Então aqui vamos pensar nessa modernidade líquida. E aqui vou começar com uma provocação teológica. Você realmente acredita? Aqui. Você realmente acredita no sacerdócio universal de todos os crentes? Não precisa responder. Só lembrando que a frase... Deu tilt aí? Eu falando de provocação teológica e você fazendo provocação tecnológica, né, Reginaldo? Bom, a gente vai ter que esperar, porque senão eu não vou conseguir fazer a provocação que me preparei para fazer, porque a imagem... Vamos esperar um minuto aí? Vai voltar lá? Aqui, galera. Valdinei. Não está também?
ter que esperar 2 minutos aí? Valdinei, você falou dessa dificuldade aqui ao sul do Equador, do pessoal e também da gente, enfrentar a questão do pecado, né? E que não existe isso entre nós de maneira geral. Só que é o seguinte, ontem teve aqui uma psicóloga, Claudete, ela disse que atende os pacientes dela e que só tem uma coisa que eles falam constantemente para ela: culpa, culpa e culpa. E aí? Meio rapidinho, né? Eu acho que a questão existe diferença entre consciência de pecado e sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um sentimento, sobretudo, de insatisfação consigo. Em alguns casos, há consciência de que se está faltando, em falta em relação a Deus. Mas o sentimento de culpa é diferente da noção de consciência de pecado. Ou seja, de estar diante de um juiz que, por mais que você, que era o caso de Lutero, que você faça penitências, você haja corretamente, a pessoa não tem alívio, né, não encontra paz. Eu acho que a graça de Deus ajuda, né, em relação a esse sentimento de culpa, mas são coisas diferentes, né? Eu tive que correr, mas eu ia falar, diz que não existe pecado, mas as consequências do pecado estão aí, mas esse é assunto para outra conversa. Já voltou o slide lá, Grossa. Então, a pergunta inicial é: você realmente acredita em sacerdócio universal dos crentes? Só para lembrar que a tese defendida por Lutero, que não está entre as 95, afixadas ali no altar da faculdade, né? A primeira tese de Lutero, então, é: todos nós, cristãos, somos ordenados sacerdotes através do batismo. Todos nós, cristãos, somos ordenados sacerdotes através do batismo. E livre exame das Escrituras, você acredita? Lembrando que a tese do Lutero é: o Papa não é o único a ter autoridade para interpretar as Escrituras. No nosso caso, o Papa seria o Concílio, a Assembleia Geral. Então, confira os resultados. Essa é uma igreja inclusiva aqui em São Paulo. Sacerdote lá ao fundo, um casal homossexual no altar, buscando ali a bênção. Aqui está o resultado, por exemplo, do livre exame das Escrituras, do sacerdócio universal dos crentes. O que você acha sobre a ordenação feminina? E a unção com óleo? Ceia para crianças? Batismo por imersão? Também o povo, essa é a frase do Carlos Mesters, também o povo que recebe e lê a Bíblia, e apesar de católico, essa é uma frase reformada, né? Também o povo que recebe e lê a Bíblia é depositário da revelação divina, ainda que fora do concílio, ainda que fora da igreja, apenas com a palavra na mão. Então, minha primeira suspeita é: igreja dividida é um trocadilho ou uma paródia, né, da frase que corre a tradição reformada há 500 anos. Então, fiz uma paródia dessa frase: igreja reformada sempre se reformando. Para mim, é a igreja dividida sempre se dividindo. E aí estabeleci 2 objetivos: estimular o retorno do debate público, coisa que começa com Lutero, né? Vamos para as praças e debater as nossas ideias com a Escritura na mão. E um segundo, redescobrir a importância da catolicidade da igreja, visando a unidade na pluralidade. E
começo com duas hipóteses. Será mesmo possível defender o sacerdócio universal de todos os crentes? Existe algum cristão, membro de uma igreja institucionalizada, que possui liberdade para examinar as Escrituras? Então, a minha tese é a de que Lutero cometeu um equívoco ao confundir a dialética entre substância e forma. Então, para lembrar de Aristóteles, em sua clássica obra poética, definiu metáfora como a transposição do nome de uma coisa... Ô, Reginaldo, vai passando para mim aqui, que está difícil eu segurar essas três coisas aqui. Obrigado. Eu te dou um sinal. Obrigado. Então, na clássica obra é uma das obras do Aristóteles, definindo a metáfora, transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero para uma espécie ou de uma espécie para outra, né? Por via de analogia. E Ricoeur disse que essa afirmação de Aristóteles nos remete a três conceitos básicos, né? Desvio, empréstimo e substituição. Então, vamos pensar em alguns exemplos. Pode passar. Vai. Olha só, pensemos em símbolos sagrados: pão, vinho, crucifixos, santos católicos, Bíblia, templo, igreja, e aí vai sim a interrogação: sacerdócio, pastor, ministro dos sacramentos da palavra? Pode passar. Então, essa questão entre substância e forma, é possível profanar um símbolo sagrado? Demos volta. Vemos vários símbolos sagrados aqui aí. É possível profanar qualquer um desses símbolos? Passa. A resposta, pode passar. Para mim, a resposta está aí. A própria dogmatização do símbolo já é uma profanação. Por quê? Pensamos que o sagrado, quando se manifesta, pensando o sagrado como metáfora, ele se manifesta através daquilo que nós pensamos, né, na dialética de Aristóteles, reafirmada por Ricoeur, por exemplo: desvio, empréstimo e substituição. Próximo. Então, a metáfora é um desvio do uso habitual da palavra que representa a coisa, a substância, a coisa aqui como elemento originante. Deus como coisa, ou seja, aquele que se manifesta, né? Então, é um empréstimo de sentido, uma substituição de uma palavra ausente por outra emprestada, né? A metáfora. Próximo. Então, desse modo, entendendo que o sagrado é a coisa, ou seja, o Deus que aparece, o Deus que se revela, portanto é a substância divina, então ele é identificado como permanente, duradouro, inalterável, porém sempre que se revela o faz por meio da forma, que Aristóteles vai chamar de acidente, ou Ricoeur vai dizer, é o desvio, é o empréstimo. Não é a literalidade, ou seja, aquele que se revela não se transforma em. Aí poderia caber a tese da reforma protestante, quando diz, né, igreja reformada sempre se reformando. Então a mudança, né, esse Deus que se manifesta, e quando se manifesta vai ser sempre um acidente, porque é um empréstimo, ali cabe a mudança. Mas a nossa tendência é de dizer que não pode mudar. Né? Pode passar. Então, mudança deve ser apenas troca de símbolos, a forma, mudança de acidente que vai acontecer o tempo todo, mas sem, contudo, sem romper-se com a substância, com o divino. Então, pode passar. Pode passar. Volta. É antes, aqui. Então, mudança deve ser apenas troca de símbolos, mas sem romper com a substância. E próximo. Então, é nesse ponto que Lutero cometeu o seu deslize, ao meu ver. Ao desconstruir a união dialética da natureza da igreja como santa e pecadora, anulou o fundamento do que nós cremos na tradição reformada como catolicidade e apostolicidade da igreja. Próximo. Foi Hans Urs von Balthasar, parente do Reginaldo, quem utilizou pela primeira vez a expressão casta meretriz, afirmando que a igreja é uma meretriz que toda noite se entrega à prostituição e é casta porque Cristo a cada manhã se compadece dela, a lava e a ama. Próximo. Ao falar da casta meretriz, Leonardo Boff argumenta que o habitus meretrius, ou seja, o hábito da prostituição, da instituição da igreja, foi duramente criticado pelos santos padres da igreja, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e outros. São Pedro Damião chegou até a afirmar que o Papa Gregório VII chamou de Santo Satanás, né? Usando essa linguagem aí dialética. Próximo. Então, nenhum objeto, forma, pode evitar o acidente na dialética entre substância, essência, Deus, e que usa o símbolo. O Deus que se manifesta sempre se manifesta através do símbolo, seja ele igreja, templo, sacerdócio, pão, vinho, Bíblia. Ele sempre usa o símbolo para se manifestar. Próximo. E a metáfora da santidade de Tillich, ou seja, o que é essa metáfora quando Tillich fala do sagrado através do símbolo? Próximo. As igrejas são santas, a igreja no caso como símbolo, o acidente, as igrejas são santas por causa da santidade de seu fundamento.
que é o novo ser, que é Cristo, e Ele está presente nelas. Próximo. Sua santidade não pode ser derivada da santidade de suas instituições, doutrinas, atividades rituais e devocionais, ou de seus princípios éticos, ou ainda de seus membros. Tudo isso ainda pertence às ambiguidades de religião. Ou seja, a religião cria essa relação dialética entre o divino que aparece, mas aparece no símbolo, no acidente. E sempre haverá essa ambiguidade, porque a ambiguidade está exatamente na existência, na criação. E o Deus que é sem ambiguidade se manifesta, mas sempre que se manifesta num símbolo que carrega a marca, né, o DNA da ambiguidade. Próximo. Aliás, estou lembrando do texto paulino, né? Usou muito bem o sentido da metáfora entre substância e forma ao dizer: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Próximo. Contudo, as igrejas são corporificações do novo ser e criações da manifestação do Espírito, ou seja, aquele que aparece, né, o divino que vem sobre, e seu poder essencial é a comunidade espiritual que atua junto à vida sem ambiguidade, através de suas ambiguidades. Então, nas palavras que o Valdinei usou, né, o Deus sabe da nossa condição. É o Deus que desce, é o Deus que vem, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, e Ele sabe que nós somos seres ambíguos. Nós somos seres acidentados, para usar ainda uma metáfora do próprio Aristóteles. Próximo. Então, olha só o que Tillich vai dizer na sua sistemática, página 514, que alguns alunos aqui conhecem. Existe poder regenerador nas igrejas, e aqui a gente não quer acreditar que essa frase pode ser verdadeira, né? Ainda que dita pelo grande Tillich. Mesmo naquelas que se acham mais miseráveis. Talvez a igreja da inclusividade aqui em São Paulo. Na medida em que são igrejas e estão vinculadas pela recepção e reação do novo ser em Jesus como Cristo, a presença espiritual atua nelas. Calvino dizia alguma coisa sobre isso, né, Galácio, ao dizer que aonde se administra o sacramento, onde se anuncia o evangelho, Cristo está presente ali. É que a gente quer, na verdade, criar uma normatividade para dizer o que é igreja, e quem é que pode ser igreja, e quem é que pode ser parte dessa igreja. Próximo. A igreja como comunidade espiritual, o corpo de Cristo, é universal. As igrejas são unidas por causa da unidade de seu fundamento, o novo ser que atua ou que é efetivo nelas. Isso é válido para cada igreja local, independente de sua confessionalidade, seu dogma, o nome da sua igreja. Isso é fruto da reforma. Eu vou voltar a insistir, você crê no livre exame da Escritura? Você crê no sacerdócio universal de todos os crentes? Aqui está o resultado. Próximo. Assim, as igrejas podem incluir músicas e extrair artes visuais, podem incluir estilos particulares de todas as criações culturais e excluir outros estilos. Nada de sua particularidade, de que a particularidade cultural, né? O Brasil, a gente tem a pretensa ideia utópica de achar que seremos presidentes independentes em todo lugar do Brasil. Aquele culto formal europeu, e a gente briga porque quer que seja assim. Né? Na citação do Tillich diz, olha, nada de sua particularidade afetará sua participação na universalidade por causa do quê? Do seu fundamento. E o seu fundamento é quem? É o Cristo. É o novo ser. Próximo. Nesse sentido, a presença que se manifesta, a presença espiritual que é o novo ser, é o princípio pelo qual as ambiguidades, os nossos pecados, as nossas limitações, o nosso acidente, pelo qual as ambiguidades e sua força autodestrutiva são rompidas à igreja. Então as nossas limitações, os nossos pecados não são rompidos por nossas atitudes de tentar limpar a igreja, não. A igreja é casta e meretriz. Toda noite ela sai para se prostituir, com perdão aqui do trocadilho, mas toda manhã Cristo a lava, a perdoa, a ama, porque Ele é o Senhor dela. Próximo. Então, para mim, a tese que autentica o equívoco de Lutero nessa relação dialética entre substância e forma. Próximo. As ambiguidades de religião nas igrejas são conquistadas pela vida sem ambiguidade à medida em que incorporam um novo ser. Contudo, gente, nessa relação dialética do sagrado que aparece, incorporar não se transforma em incorporado. Aqui a gente estaria criando um ídolo. Dizer que Deus se transforma no símbolo pelo qual Ele aparece. Porque sempre haverá ambiguidade. Próximo. Parafraseando Morin, a partir de sua teoria do pensamento complexo, todo pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes. Você vai entender por quê. Próximo. Martinho Lutero não foi capaz de perceber a inseparabilidade do uno com o múltiplo. Não percebeu que a complexidade é efetivamente o tecido dos acontecimentos,
ações, interações, retroações e determinações que constituem o nosso mundo fenomênico, eu diria, religioso. Não há como separar o profano do sagrado, o sagrado do profano. Quais são os nossos desafios, então? Vou repetir para você acompanhar o raciocínio. Estimular o retorno do debate público. Isso é muito calvinista, aliás, isso é menos calvinista, isso é muito luterano, né? Isso é muito reforma. E redescobrir a importância da catolicidade da igreja, visando a unidade na pluralidade. Próximo. Estimular o retorno do debate público sem a premissa do flagelo da intolerância. Próximo. Diante de suas convicções bíblico-teológicas, Lutero, além das 95 teses, escreveu algumas cartas à autoridade, servindo mais tarde para compor, em julho de 1519, o debate de Leipzig entre ele e o professor catedrático John Eck. Após o debate, este último se declarou vencedor da disputa por ter defendido a infalibilidade papal e do concílio. Ele defendeu o óbvio. Ele defende a catolicidade da igreja, a apostolicidade da igreja. Lutero perdeu o debate. Aliás, pausa aqui. Hoje a gente vê se o mesmo acontece. Por isso eu fiz o trocadilho entre os panfletos de Lutero e as mídias sociais, ou as redes sociais. Porque como é que você define hoje alguém que ganhou o debate no Facebook, por exemplo? Vai depender da quantidade de curtida, né, dos likes. E se porventura, um professor da casa colocou um dia desse aí um comentário sobre a obra de arte, a exposição que o Santander fez. E a quantidade de gente que comentou contrariamente, então dá a ideia de que aqueles conservadores, aqueles que foram contrários, ganharam o debate, né? Então, nesse debate... Pronto, pode passar. Nesse debate, Lutero, de acordo com os aplausos dos universitários que acompanharam o debate entre John Eck e Lutero, os aplausos, as reações, vamos imaginar assim, disseram que Lutero perdeu o debate. E aí a reação de Lutero foi um nada humanista. Próximo. Lutero sentiu-se extremamente amargurado com os desdobramentos após esse debate. Numa carta pública, ainda em 1519, Lutero não escondeu o seu ódio por John Eck ao dizer, numa oração, somente uma coisa peço ao Senhor, que jamais permita que eu diga ou sinta algo que agrade esse desgraçado. Aqui é grifos meus. Próximo. Movido por essa ciência sem consciência, parafraseando Morin, Lutero escreveu em 1520 um dos seus mais amargos discursos intitulado A Nobreza Cristã. Está aqui, gente, você pode conferir depois, está na biblioteca, literalmente o texto completo. Intitulado A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca do melhoramento do Estado cristão. Próximo. O conteúdo desta carta revela que Lutero estava tomado emocionalmente por ódio ao ponto de incitar aqui, aspas, as autoridades seculares devessem cumprir seu papel de co-cristãos, co-clérigos, co-sacerdotes, devendo punir com a espada todos quantos praticarem injustiça, sem poupar até mesmo aqueles que se encontram investidos de títulos religiosos. Próximo. Erich Fromm, falando sobre o humanismo, excluiu Martinho Lutero do grupo dos humanistas por considerar um homem de medo, superstição e de ódio, enquanto os humanistas verdadeiros caracterizam-se como figuras de confiança e tolerância, por acreditarem na liberdade do ser humano, na possibilidade de realização de sua própria humanidade e, portanto, pela fé depositada no futuro da humanidade. Próximo. Para Fromm, o humanismo deve ser entendido como forma de reação à ameaça sempre presente de desumanização de nossas sociedades pelas circunstâncias históricas e, em última análise, como um modo de resistência à possibilidade de destruição da civilização pelo próprio ser humano. Próximo. Especificamente no que concerne a psicanálise, Fromm a vê como teoria que coloca em primeiro plano a dignidade humana. Próximo. Então, aqui, nosso segundo objetivo, também é um desafio, insisto, redescobrir a importância da catolicidade da igreja visando a unidade na pluralidade. Próximo. Duas palavras de ordem de Lutero. Vou repetir as duas teses que para mim são mais importantes do que as 95. Todos nós cristãos somos ordenados sacerdotes através do batismo. E ainda, o Papa não é o único a ter autoridade para interpretar as Escrituras. Próximo. Essa teoria sugere que todo cristão, reunido em um determinado grupo, pode escolher alguém no culto para celebrar os sacramentos. Todos são sacerdotes, pastores. Você concorda com isso na sua igreja? Você que é pastor ordenado? E ainda, o concílio, ou o Papa, no nosso caso é o concílio,
não é o único a ter autonomia hermenêutica. Próximo. Ao meu ver, estas duas palavras de ordem exercem um poder simbólico ainda maior que as 95 teses, pois para aquele momento, Valdinei menciona um momento aqui, na sua fala, né, naquele contexto social, para aquele momento de efervescência política, o povo entendeu muito melhor as palavras de ordem do que as teses teológicas. E aí uma tese final para concluir. Próximo. Disse Lutero, pense você mesmo. Eu desafio você a pensar a mesma coisa. Eles precisam, pensando na igreja, na instituição, quantas vezes você já se deu tomado por essa raiva? Que o pastor disse para você, ó, quem conhece a escritura aqui sou eu. Quem é formado em teologia aqui sou eu. Quem é ordenado aqui sou eu. Pense você mesmo. Eles precisam admitir que há cristãos retos entre nós, os quais têm fé, espírito, compreensão, palavra e conceito de Cristo corretos. Sim, por que razão se haveria de rejeitar a palavra e compreensão dos mesmos e seguir ao Papa ou ao pastor que não tem fé nem o espírito? Próximo. Parodiando Tillich, o espectro radiante de Lutero que destruiu os símbolos mágicos do catolicismo, mas também seu próprio gradiente apagou, esfriou, quando lançou mão do poder para manter seu espectro. Lutero descobriu de modo bem temporal que o sagrado... É isso aí. Lutero descobriu de modo bem temporal que o sagrado aparece temporalmente, mas sempre que o faz, aparece desaparecendo. Próximo. Essa é a correlação que chamamos de substância e acidente. Próximo. E nessa correlação de aparecimento e desaparecimento cria-se um ambiente propício para aquilo que Roger Bastide chamou de efervescência e esfriamento sociológico. Se, por um lado, a instituição domestifica o sagrado, transformando-o em memória, por outro, ou tradição, né? Por outro, ela impede que o sagrado volte com inovações selvagens e perigosas. Próximo. Portanto, segundo Mendonça, os movimentos de reforma, as heresias, os messianismos e os mileranismos são expressões sociais do desejo de volta a um passado vibrante e efervescente, de deuses sonhados, desejados, imaginados, daí, ou revelados, daí todos esses delírios místicos que de vez em quando abalam o equilíbrio das igrejas. Próximo. E aí uma inspiração para a luta em favor da catolicidade da igreja. Inspiremos-nos no profeta contemporâneo, Leonardo Boff, que ao receber da Santa Sé a condenação ao silêncio obsequioso, disse tê-lo recebido como um cristão ligado à igreja o faria. Calmamente o acolhi. Lembro que disse naquela ocasião, é melhor caminhar com a igreja que sozinho com a minha teologia. Obrigado. Quero começar agradecendo também a organização da Semana Teológica, representada aqui na pessoa do professor Galasso. E o professor Reginaldo, né? Agradecer a ambos pelo convite, por estar aqui podendo falar de um assunto que me é muito caro, que são as Sagradas Escrituras. E dentro desse panorama que está sendo apresentado hoje, falar então sobre as Sagradas Escrituras no princípio do sola scriptura, ontem e hoje. Meu foco é o hoje, mas para falar do hoje eu preciso fazer aquele apanhado histórico necessário, porque ele que nos dá a condição de entender como as coisas aconteceram. Deixa eu ver se eu... aqui, né? Uma pequena introdução, eu sei que já foi falado ontem, mas acho que é tipo um previously, né? O papel da imprensa, né? A imprensa, quando Gutenberg criou a máquina de fazer livros em série, e o primeiro texto foi a Bíblia, deu uma guinada total na forma de divulgar textos e divulgar o conhecimento. E isso fez com que os humanistas se interessassem de novo pela leitura de clássicos e ler a Bíblia como um clássico. Então houve um boom no final do século XV, ainda antes do século XVI, um boom em torno da leitura de clássicos e da Bíblia como um clássico, que é como Erasmo de Roterdão vai ver a Bíblia, né?
E o Erasmo de Roterdã, então, vai produzir um belo texto da Bíblia que vai ser, inclusive, usado por Lutero como base para a sua tradução para o alemão. Talvez não definitivo, houve uma série de problemas na forma como o Erasmo trabalhou o texto, mas isso não é a nossa discussão hoje. E aí nós temos um contexto apropriado, e aí também a questão da circunstancialidade histórica, em que, quando Lutero e os protestantes depois vão se posicionar, eles têm esse viés da rapidez. O professor Adilson foi muito feliz em falar isso, dessa possibilidade de divulgar as suas ideias. Na verdade, aqui. E aí a sola escritura aparece como um princípio protestante. Não está nas 95 teses, não está nos documentos iniciais, tá, da Reforma. Na verdade, os 5 solas são ponderações posteriores a respeito dos principais pontos da Reforma Protestante, e a sola escritura aparece como um princípio. E qual é o princípio que a Bíblia vai ter na Reforma? É como única autoridade para a fé e a prática cristã. Você aprende isso desde criança, inclusive, né? É o princípio basilar da Reforma. Por quê? Porque eles precisavam contrapor a força, ao poder e à autoridade do magistério como única fonte de interpretação das Escrituras. Então, a primeira coisa que Lutero, nos seus estudos, vai apontar a Bíblia fala coisas diferentes da igreja. Então, a prioridade é da Bíblia e não da igreja. Se a igreja está distorcendo o que a Bíblia diz, a igreja está errada. A Bíblia que é superior. Então, a Bíblia é a fonte, e tanto Lutero quanto Calvino vão se apegar muito nessa questão. O exame das Escrituras, depois veio o livre exame, mas um exame objetivo das Escrituras como superação do poder do magistério da Igreja Católica sobre a interpretação oficial do texto. Ali tem um quadro, uma gravura mostrando o magistério ainda no final da Idade Média, se reunindo. Até hoje eles se reúnem nesse mesmo lugar, mas eu não quis botar uma foto atual, porque eu acho que ia ficar meio, né, agressivo, parecendo que a gente está hoje se levantando, né? Então vamos botar uma imagem da época, né, um documentário da época e tal. Então era ali que eles ficavam, na Catedral de São Pedro, se reuniam junto com o Papa para definir como se deveria interpretar as Escrituras. E é contra isso que Lutero e os reformadores se levantam. O Lutero, de modo mais concreto, faz o seguinte. Ele começa a dar aula de Salmos, aula da Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas. Então ele vai dar aula como professor de teologia num mosteiro agostiniano. Então ele é católico, mas ele vai dar aula da Bíblia. Ele vai estudar a Bíblia. E ele manda o dono da gráfica, o responsável pela gráfica, porque aí já tem gráfica na universidade, quando o Lutero vai dar aula, ele fala para o cara fazer um saltério com uma margem menor, uma margem maior, uma mancha, que é o texto escrito menor, para ele poder fazer as anotações dele, limpando tudo que tinha de anotação anterior. Queria só o texto mesmo bíblico. E ele é em cima disso que ele começa a fazer os comentários deles, as análises dele. Ele faz isso com o Saltério, com Gálatas e Romanos. E aí, gente, a cabeça dele dá uma virada, né? Porque ele começa a ler as coisas. E ele diz, mas isso aqui não está se encaixando com o que eu aprendi. É nessa dialética entre ler o texto, interpretar o texto diretamente e ver o que a doutrina estava falando, que Lutero começa a perceber que havia um problema que era da justificação pela fé. É onde que ele sentiu o problema da culpa, não tinha ela resolvida, mas na Bíblia ele tinha resposta. E ele falava, ninguém me fala dessa resposta. Esconder o jogo. Não é? É mais ou menos isso que ele sente. Ele se sente traído. E aí ele começa a estudar. Mas quando ele vai lendo a Bíblia, Lutero acaba pensando, começa a analisar que tem textos que falam mais sobre isso, sobre Cristo ser o nosso centro, a nossa salvação, e textos que falam menos.
E o que Lutero faz então? Um cânon dentro do cânon. Ele fala assim, a Bíblia é muito boa, mas nem tudo na Bíblia é tão bom quanto Romanos, Gálatas e Salmos. E aí ele vai estabelecendo critérios de comparação. O que é mais parecido com Romanos, Gálatas e Salmos fica top ali, né? O que é menos parecido, que é mais legalista, já fica abaixo. O Tiago fica abaixo do abaixo, né? Apocalipse também, ele falou que, eu não sei porque esse livro está aqui. Né? Ele também não porque o século XV não é o século milenarista, então para ele não fazia sentido o Apocalipse. E aí ele faz, então, organizacionalmente não é diferente, a Bíblia dele é igual à nossa, mas do ponto de vista da leitura, ele ele tinha um critério de hierarquia entre livros da Bíblia. Então, Lutero não via a Bíblia como uma grandeza fechada que tinha que ser tratada igual, de Gênesis a Apocalipse. Não. Ele tinha critério. Para começar, porque até então, vocês sabem que existiam 4 interpretações na Idade Média. Não vou perguntar quais são as 4 para ninguém passar vergonha de não saber responder. Mas tinha a alegórica, que é espiritual, a antropológica, que é aquela da exortação para a conduta, a anagógica, que é a escatológica, pensando na esperança final, e a literal. A literal, na Idade Média, não é o literal dos nossos dias. Literal queria dizer aquela que fala historicamente o que o texto queria dizer. E aí, o Lutero falou assim, essas monte de interpretação não leva a nada. Vamos ficar com uma só, literal. Mas a literal de Lutero quer dizer cristológica. Quanto mais anuncia Cristo, mais literal eu vou seguir o texto. Quanto menos anuncia Cristo, menos literal é o texto para mim. Então, quanto mais legalista o texto, quanto menos de fé, menos de graça o texto tiver, menos ele deve ser observado literalmente. É assim que Lutero trabalhou a interpretação dele, né? E ele, então, produziu, do ponto de vista material, ele produziu uma tradução, e essa é a grande virada também que os reformadores tiveram. Ele pegou a Bíblia de Erasmo, que era em grego, na verdade era um Novo Testamento em grego, e ele traduziu para o vernáculo, ou seja, o alemão que ele se falava naquela época. Então ele traduz, aquela ali é uma gravura da Bíblia de Lutero, em alemão. Na verdade, ele começa com o Novo Testamento, depois é que ele vai fazer o Antigo Testamento. Tá? Mas preste atenção, a Bíblia no vernáculo de Lutero, segundo alguns autores, foi responsável pela identidade cultural da Alemanha. A identidade cultural da Alemanha e até o fato da Alemanha se tornar depois Estado independente, uma nação moderna, foi resultado desse processo de transformar a Bíblia num livro cujo texto está na língua que o povo falava. A importância disso. Essa é uma guinada que eu acho que a gente nunca vai poder subestimar a importância desse fator, porque até então a Igreja Católica, e até recentemente, só trabalhava com latim. Já o Calvino, ele tem uma relação com a Bíblia que começa depois que ele foge de Paris, por conta de que Calvino, em Paris, ele não estava ainda, vamos dizer, convertido ao protestantismo, né? Ele era mais um humanista, tinha estudado direito, era um humanista, que começou a desenvolver as ideias humanistas, mas com isso foi também indo contra a igreja. Ele sai de Paris por perseguição e vai ficar junto com o primo dele, Pierre Robert, o Olivetan, que então faz a tradução da Bíblia para o francês. É um dado que às vezes o pessoal não lembra, mas o Calvino participou, ele não traduziu, quem traduziu foi o Pierre Robert, mas o Calvino fez o prefácio dessa Bíblia, o prefácio é de Calvino. E no prefácio dessa Bíblia, Calvino então se declara, ele faz a declaração compulsória de que a Bíblia é superior à igreja. Que nós temos que seguir a autoridade da Bíblia e não ou seguir a autoridade da igreja, desde que ela confirme a Bíblia. Mas sempre que a Bíblia, ou que a igreja falar contra a Bíblia é superior.
Então, ele coloca isso claramente no prefácio. Inclusive, o prefácio é uma carta a um rei, a quem ele dedica essa Bíblia, e ele vai falar isso. Olha, vocês têm que repensar aí as coisas que vocês estão perseguindo a gente de forma injusta. Que, na verdade, nós estamos defendendo a verdade aqui da palavra de Deus. E o Calvino, quando vai, então, escrever, pouco tempo depois, as Institutas, ele se fundamenta totalmente na tradição bíblica. Então, eu fui passando os olhos nos 4 livros lá das Institutas e quase me converti ao calvinismo. E tem esperança. A esperança ainda não acabou, né? Claro, se eu estiver predestinado, vai acontecer. Então, quanto mais eu passava, mais texto bíblico eu via. Praticamente todo o texto das Institutas é fundamentado na tradição bíblica. É fantástico. Calvino, ele realmente trabalha com as Escrituras. E de um modo diferente de Lutero. Calvino não fez o cânon dentro do cânon. Ele não aceitava o cânon dentro do cânon. Calvino sabia diferenciar o Antigo do Novo Testamento. Mas para ele, o Antigo tinha um valor muito grande, tinha que ser estudado tanto quanto o Novo. Mas é lógico que o Novo tinha a revelação de Jesus Cristo, que é superior à revelação da lei em Moisés. Então, o Calvino ele hierarquiza os temas, não os livros. Ele hierarquiza o conteúdo, as alianças, os concertos, né? A antiga aliança e a nova aliança. E ele defendeu a superioridade da Bíblia sobre a tradição e, na relação com o Antigo Testamento, como eu comentei agora, o Calvino, eu acho que ele vai mais fundo que Lutero e ele entende que é preciso realmente aprofundar o estudo do Antigo Testamento. E o Calvino, que é muito interessante, ele antecipa a leitura crítica da Bíblia. Porque ele sabia avaliar. Isso aqui é histórico, isso aqui é daquele tempo, isso aqui é válido, isso não é válido. Ele fazia essas minúcias de avaliação. Inclusive, o método exegético de Calvino passa por aí. Tudo é palavra de Deus, mas passa pela palavra dos homens, passa pela mediação humana, passa pelos estilos humanos de escrever, passa pelas limitações humanas em compreender a revelação de Deus. Então, essa palavra de Deus na palavra humana, já no século XVI, em Calvino, é revolucionária na forma de abordar o texto bíblico. E aí eu quero partir para o segundo momento para falar que só a Escritura não é fundamentalismo. Os protestantes, especialmente dos Estados Unidos, a partir do século XX, começaram a declarar que quem é protestante, quem é cristão protestante de verdade, defende a inerrância das Escrituras, como um bom protestante. E eu digo, é o maior equívoco histórico, depois de dizer que a Terra é plana, é da inerrância das Escrituras como princípio protestante. É um princípio fundamentalista, isso sim. Mas não é um princípio protestante. Por quê? Porque a sola Escritura, ela só existe na dimensão protestante acompanhada do solos Christus. Tá, assim. Tanto é assim que os protestantes, eles tinham um receio muito grande de uma leitura literalista da Bíblia. Ali nós temos a figura do nosso amigo Thomas Mintzer, da Reforma Radical. Vocês sabem que é muito curioso que Thomas Mintzer, um dos problemas que fez Lutero condenar Thomas Mintzer, é lógico que tem uma questão política, mas do ponto de vista de análise do texto, Lutero disse que ele foi literalista. Ele foi legalista com o texto. O texto não é para ser interpretado assim. É o tal do livre-exame. Tanto é assim que o Lutero, ele chega a escrever o seguinte: quem dará
à nossa consciência informação segura sobre quem está nos ensinando a pura palavra de Deus, nós ou nossos oponentes? Deve todo fanático ter o direito de ensinar o que bem entende? Aí Calvino diz, se todos têm o direito de ser juiz e árbitro nesta matéria, nada pode ser considerado certo e toda religião estará cheia de incerteza. Ou seja, os registros históricos mostram que eles também já começaram a ter uma dúvida sobre o livre exame. Mas eles não deram resposta de como resolver isso, porque eles também não queriam criar um magistério protestante. De certo modo, sim, né? Tanto é que o Münzer foi defenestrado, né? Foi defenestrado por conta disso. E ali, literalmente, né? Foi jogado janela fora, né? Então, os reformadores principais tiveram uma preocupação por critérios da leitura da Bíblia. Aí eu estou citando basicamente Lutero e Calvino, de fato. Tá? O Lutero é o cristocentrismo na leitura do texto, como eu já comentei, é o critério de Lutero, e até hoje é dos luteranos também. Cristo, a Escritura tem que mostrar a Cristo. Se ela apresenta Cristo, amém, então eu sigo. Se ela não apresenta Cristo, deixo de lado. E o Calvino, pela concepção, que é bastante complexa, da adaptabilidade de Deus e a progressão da revelação. Ou seja, Calvino exige mais estudo. O critério calvinista é o critério de que Deus se faz conhecer na medida do conhecimento ou da capacidade do ser humano de compreendê-lo. E que a revelação vai sendo também progressiva. De certo modo, a gente pode dizer que Calvino abraçou a teologia da história, né? Aquela teologia de que um Deus soberano, que tem um controle do tempo da história e que, com sua providência, vai gerenciando os fatos históricos. Então, não estou dizendo que ele afirmou dessa forma, mas a maneira como ele trabalha o texto acabou permitindo essa grande leitura que se faz. Só que quando você chega nos séculos posteriores aos reformadores, você tem dois movimentos derivados da reforma que são dois movimentos extremistas, um para um lado, outro para o outro. Por um lado, você tem a teologia liberal, e ali o representante é o Feuerbach, Ludwig von Feuerbach, que, aliás, está num estilo bem atual, né? Ele tem o pessoal aí, está todo... Isso, de origem. E o pessoal aí está seguindo a moda do século XIX, tá certo? E a teologia liberal, qual é o grande problema da teologia liberal? É a premissa, a primazia da razão sobre a fé. É a razão que explica tudo. Então não existe milagre, não existe isso, aí não existe ressurreição, não existe nada, porque nada disso se pode provar racionalmente. E aí começa a busca do Jesus histórico, começa uma série de coisas aí, e o método histórico crítico nasce aí, nesse momento, destrinchando o texto, tentando descobrir o que realmente tem de histórico no texto. É a dissecação do texto bíblico. O texto bíblico vira um cadáver que vai sendo dissecado centímetro a centímetro por esses especialistas. A reação, que não foi feliz, vem desse senhor ali, A.C. Dixon, bastante atual, até o estilo dele, que era um batista, pregador batista, pastor batista, que tinha uma gráfica, e ele editou o livro The Fundamentals, os Fundamentos, que eu pensava que era uma coisa pequena, mas é muita coisa, mas que foram fechados em 5 grandes fundamentos, que passa a ser, até no princípio de lembrar, né, mnemônico, né? Inerrância das Escrituras, virgindade de Maria, milagres, os milagres aconteceram, né, de fato, a ressurreição e a volta de Cristo.
Então, esses 5 pontos se tornaram basilares para o movimento fundamentalista e para todo o movimento protestante norte-americano. E o que veio para o Brasil, em grande parte, é isso. Então, o Brasil bebeu muito dessa fonte, especialmente virada do século XX, né, com as constantes contatos missionários norte-americanos aqui no Brasil. Houve muito essa ligação. Então, esses dois movimentos, gente, tanto a teologia liberal quanto o fundamentalismo, foram distorções da sola escritura. Distorções. Que não resolveram nada. Eles não atualizaram de fato a sola escritura para o tempo deles e radicalizaram cada um no seu extremo. Né? Um totalmente a razão e o outro ficou irracional. Né? Ficou só na base da fé irracional, mas que também tentava, com uma certa racionalidade, provar que a Bíblia tinha razão. Então faz arqueologia para provar que a Bíblia tem razão, e faz isso para provar que a Bíblia... E continua fazendo, né, até hoje. Recentemente, nós temos algumas tendências novas, e aí tem o Paul Tillich em festa, porque nós colocamos ele aqui. Aquele é Paul Tillich, tá, né? Dançando. Tem o Karl Barth conversando com ninguém menos que Martin Luther King. Tem o Bonhoeffer no momento de lazer. E abaixo o Bultmann. Gente, eu tive um problema para pegar a foto do Bultmann, só tinha foto dele com cachimbo. Aí eu falando, mas quem é esse cara? Não sei quem. Aí eu... Barth também, é cheio de cachimbo o Batman. O Batman não, o Barth. Karl Batman. Mas então, os europeus do século XX, eles quebraram a lógica da teologia liberal, e é engraçado que eles são taxados de liberais, né? Esse pessoal é taxado de liberal, só que eles não são liberais, tecnicamente pelo menos, né? Pois é, exatamente. E o Bonhoeffer é neo-ortodoxo, né? Pois é. E o Bultmann é demitologizado. Mas então, esses teólogos europeus, eles trabalharam a teologia, a Bíblia e a teologia numa reinterpretação querigmática existencialista. Eles pegaram o texto bíblico e disseram o seguinte: não tem que ficar provando nada, você tem que ver a mensagem que o texto traz para você. De certo modo, o que eles fizeram? Uma volta à reforma. Eles resgataram o princípio da reforma de que a mensagem é mais importante do que a estrutura do texto em termos de cumprir ou não cumprir. O que esse texto diz para mim? Que é o que o Lutero buscava, né? O que ele fala para mim? Fala sobre a fé, fala sobre salvação. É a mesma coisa que eles vão dizer aqui já no século XX, esses europeus. Lógico que com mais, talvez, complexidade por causa da filosofia existencialista. Mas é o foco que é um resgate. E tem um outro lado que eles resgatam da reforma protestante por causa de uma situação. No final do século XIX, havia um otimismo muito grande em relação à humanidade. Os liberais acharam que tinham chegado no... Tá bom. Acharam que tinham... Eu já estou chegando também. Acharam que tinham chegado no ápice da humanidade, tanto que Freud diz que a religião vai acabar. Tá todo um discurso ufanista em relação à ciência, inclusive. Só que aí vem o quê? No início do século XX, as 2 guerras mundiais. E aí você tem, no pós-guerra, um pessimismo em relação à humanidade que esses senhores ali todos assumem. Mas é um pessimismo que é alimentado por uma nova esperança, a esperança da vinda do reino, a esperança da manifestação do ainda não, né? Então, essa pregação, essa forma de falar é um resgate à reforma, mas sob nova ótica, sob nova tendência. Na América Latina, o que a gente pode falar dessa nova tendência de leitura da Bíblia é dos teólogos da teologia da libertação, que começa com a Igreja Católica, a partir do Concílio Vaticano II. Atenção, não sei, acho que todos sabem, mas a Igreja Católica só adotou a Bíblia no vernáculo a partir do Concílio Vaticano II, final da década de 1960. Ou seja, quase 500 anos depois, quase 400 anos depois, mais de 400 anos depois da Reforma. E aí essas pessoas que aí estão são representantes
da Igreja Católica, Luterana e Metodista, que é a Nancy. Então, ali no relógio, em cima tem Johann Konings, Nancy Cardoso, abaixo ali Carlos Mesters, no centro Ivone Heimer e lá na ponta Milton Schwantz. São pessoas, inclusive principalmente esses de cabelo branco, né? Eles trabalham desde a década de 1970 com uma leitura da Bíblia nova, uma leitura da Bíblia que é histórica, e aí eles resgatam o texto histórico, mas é o histórico para entender as condições de vida da época daqueles que viveram o texto bíblico, Jesus, os apóstolos, Israel, e entenderam que aquela mensagem de libertação para Israel e de salvação para os pobres em Jesus é a mensagem do Evangelho hoje. Então eles resgatam a imagem do pobre, que é uma imagem recorrente na Bíblia. A tese de doutorado de Schwantz lá na Alemanha foi O Direito dos Pobres, já está em português. Eles não quiseram aceitar a tese dele. Na época, ele teve uma dificuldade, porque para um europeu era impensável pensar que o pobre é uma categoria importante dentro do texto bíblico. Né? Que pobre? Que negócio de pobre é esse que você está falando? Sério, gente? Agora o europeu ainda sabe um pouquinho o que é o pobre, mas naquela época... o Moltmann também ajudou bastante, né? Então, e no horizonte, então, da leitura latino-americana, da teologia da libertação, está a esperança. Por fim, sola escritura hoje. Tempos de novos paradigmas. Qual é o nosso desafio? Falar em desafios aí, que já estamos tendo alguns, né? Atualizar o princípio da sola escritura para o nosso tempo. E aí, se Cristo é o parâmetro, e tanto Lutero quanto Calvino tinham isso, claro, é preciso definir a qual Cristo nos referimos. Tem esse livrinho aí do N. Mix, é um livrinho pequenininho que é muito bom. Fala, Cristo é a questão, Cristo não é a resposta. Porque ele diz qual Cristo que a gente está falando. Né? Porque tem o Cristo dos poderosos, tem o Cristo da Igreja Católica, tem o Cristo glorioso, e tem o Cristo dos pobres, o Cristo dos sofridos, o Cristo dos marginalizados, o Cristo que morre, o Cristo que é humano. Então, é preciso primeiro definir esse Cristo. Então, o N. Mix, eu só vou fazer essa citação aqui, ele diz assim: as múltiplas identidades de Jesus na cultura americana não são um fenômeno. Os primeiros europeus a chegar no Ocidente trouxeram com eles variadas concepções e funções de Cristo, e cada geração sucessiva acrescentou novas imagens de Jesus, refletindo a variedade da cultura americana importada e a produzida localmente. E eu diria que isso serve também para a cultura brasileira. Né? A americana aqui ele está falando, talvez, da América geral, mas mais da América do Norte. E, por fim, então, eu tomo a liberdade e uma certa pretensão de propor um novo paradigma para o sola escritura. Primeiro, revigorar o princípio cristológico na leitura da Bíblia, mas tendo Jesus dos Evangelhos como ponto de partida, não o Cristo ressurreto. Segundo, ler o Antigo Testamento considerando a rica tradição espiritual do povo de Israel, tendo ali a percepção das nossas raízes de fé. Naquilo que o texto do Antigo Testamento alimenta sobre a fé no Deus libertador, também estaria a nossa busca. Admitir o diálogo entre leitura crítica e aplicação pastoral, uma corrigindo os desvios da outra. A leitura crítica é importante, mas às vezes ela não se aplica à realidade. Mas a prática, sem uma análise crítica do texto, pode nos levar a desvios também, a desvios sérios. É preciso haver, então, um diálogo. E aí, a academia, ela deve ter um papel não exclusivo, mas inclusivo, de pensar na aplicação pastoral da sua análise textual. E, por fim, é importante entender que a comunidade eclesial é destinatária da leitura da Bíblia. Não que eu seja o detentor do saber, eu não sou magistério, mas a comunidade é a destinatária da leitura da Bíblia. E aí, Adilson, eu acho que eu acabo caindo aí numa confluência com a tua fala,
porque se a comunidade é o destino final da Bíblia, então é pelo sacerdócio universal que ela vai ser também vivida e lida. Tá bem? Muito obrigado e tenham paciência com a gente. FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Com uma rica história e larga experiência na prática do ensino teológico. Há mais de um século, a FATIP vem formando homens e mulheres para o exercício do ministério pastoral. Localização privilegiada, próxima às estações de metrô Sé e Anhangabaú, e contando com uma infraestrutura adequada e confortável para que o ensino, aprendizagem e atendimento sejam satisfatórios e de qualidade. Salas de aulas, secretaria, ouvidoria acadêmica e pastoral, capela para celebrações e, claro, biblioteca, que contém funcionários capacitados e um acervo com aproximadamente 20 mil títulos. Reconhecido pelo MEC, com corpo docente formado por mestres e doutores. O curso de graduação em teologia da FATIP tem duração de 3 anos e é organizado em 4 áreas. A área de Bíblia possui a maior carga horária do curso. Teologia prática, disciplinas ligadas às atividades do pastor ou da pastora na igreja local. A história da igreja e a teologia cristã. Área interdisciplinar com disciplinas que nos auxiliam na compreensão da nossa realidade e condição como ser humano. Além do curso Bacharel em Teologia, a FATIP deu início aos cursos de extensão na modalidade ensino à distância. Cursos livres, breves e pontuais, visando a formação de líderes e membros das igrejas locais. A Fundação Eduardo Carlos Pereira tem a satisfação em ser a mantenedora da FATIP. Nós da Fundação Eduardo Carlos Pereira estamos trabalhando para que o ensino teológico oferecido pela faculdade seja cada vez melhor e que esse ensino possa preparar homens e mulheres que aqui passam para melhor servirem no reino de Deus aqui na terra. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Trabalhamos para que as condições de estudos e a qualidade da formação teológica sejam cada vez melhores, a fim de termos melhores pastores, pastoras e líderes da igreja para servirem a Deus. A Faculdade de Teologia de São Paulo é uma instituição de ensino teológico ligada à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nossa missão é formar pessoas cujo interesse servirem a Deus nos mais variados ministérios da igreja e principalmente no ministério pastoral. Hoje temos a grata satisfação de contar com irmãos e irmãs de várias denominações estudando com a gente. Temos alunos e alunas da Igreja Assembleia de Deus, de outras igrejas históricas e também de várias igrejas evangélicas. Se você se sente vocacionado ou tem o interesse de estudar teologia, vem estudar com a gente. FATIP, Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.